Bom, então eu vou continuar. Então agora só uma pincelada nas partículas subatômicas. Na estrutura do nosso átomo, a gente tem os elétrons, que são negativos. Dentro do núcleo, a gente tem os nêutrons e os prótons. E aí, os nêutrons e os prótons, eles têm subpartículas, né? Que são denominados os quarks. E aí, os quarks eles podem ser down ou up, né? Então, por exemplo, aqui, o próton é formado por 2 up e um down, e o nêutron é formado por 2 down e um up. Isso que diferencia eles aqui, ok? Então, esses trios que formam os prótons e os nêutrons. Mas, existem outros tipos de quarks, né? E que esses quarks eles formam partículas compostas que são chamadas de hadrons. Então, existe o que a gente viu, o up, né, e o down, mas existem outros também. Por exemplo, o charm, o strange, que é estranho, o bottom e o top. O top, ele tem 200 vezes mais massa do que um próton. Olha que doido. Agora, o que faz juntar esses quarks é uma cola que a gente chama de gluon, né? São partículas, mas que fazem essa junção, assim, essa força forte entre os quarks. E além deles, a gente tem outros, que são os bósons. E aí a gente tem o bóson W, Z, que eles são responsáveis pela força nuclear fraca. Tem os bósons de Higgs, que a gente ainda não observou ele no átomo, mas a gente já conseguiu encontrar ele, sim. Tem também os fótons. Então a luz ela pode ser entendida como uma onda, igual a gente estudou na física ondulatória, né? Que a luz é uma onda eletromagnética, que tem diferentes frequências, ou também como uma partícula. E quando a gente analisa ela como uma partícula, essa partícula chama um fóton. Então o fóton é uma partícula de luz visível, ok? E temos também o graviton, que é, hipoteticamente, responsável pela transmissão da força da gravidade na maioria dos modelos da teoria quântica. Ela é considerada hipotética por ainda não ser compreendida e verificada mesmo pela física quântica. E tem os neutrinos, que se assemelham com os elétrons, mas são eletricamente neutros. Então, basicamente é esse aqui. Então, o nosso átomo, do lado de fora, aqui na eletrosfera, né, tem um elétron. No núcleo, a gente tem prótons e nêutrons. E eles são formados por quarks. E os quarks são unidos pelos gluons, tá bom? Então, quais são os tipos de quarks que a gente tem? A gente tem o down e o up, que são encontrados nos nêutrons e nos prótons, mas também tem outros, né? Igual eu falei com vocês. O estranho, o charm, o bottom e o top. Então, todos esses são os quarks. E tem os leptons, né? Que são partículas que existem por si só, que não foram encontrados ainda no átomo, né? Então, tem o eletroneutrino, tem o elétron, e a gente tem outros. A gente tem o muonneutrino, o tau neutrino. Então, elas são partículas que não estão exatamente dentro do nosso núcleo, do nosso átomo, mas ele existe na natureza, a gente já conseguiu identificar. Então, assim, a maioria da matéria da Terra é formada por essas 4 partículas. O eletroneutrino, o elétron, o down e o up, que formam os prótons e os nêutrons. Agora, essas 8 partículas se formaram após o Big Bang, né? E elas se encontram nos raios cósmicos. A gente conseguiu medir eles e a gente acredita que eles vieram da explosão do Big Bang. Que são os muons aqui, o tau, né? E os outros tipos de quarks. Agora, essas outras partículas que eu comentei com vocês, o bóson de Higgs, o gluon, o bóson W, bóson W+, W-, W+, o Z e o fóton, ok? Então, essas são, assim, para resumir muito, as partículas subatômicas que a gente conhece. Então, acredito que tem mais que a gente descobrir e a gente precisa pesquisar um pouco mais sobre cada uma delas. Né? Uma forma da gente descobrir sobre elas é com o acelerador de partículas, o CERN. Já comentei com ele em outras aulas, mas posso colocar o link aqui para vocês entrarem no site e verem as pesquisas deles. Então, basicamente, eles pegam 2 partículas, por exemplo, 2 elétrons, e fazem eles se chocarem com velocidade muito próxima da luz. E aí sim, quando eles quebram, né, saem as subpartículas e aí eles conseguem estudar as subpartículas. Né? E é importante a gente estudar para a gente estudar a matéria e as suas possibilidades. Né? Bom,
A partir disso, tem um experimento muito interessante, que é do efeito fotoelétrico. Né? Na verdade, o Einstein mostrou, teoricamente, o efeito fotoelétrico, e por causa disso ele ganhou o seu prêmio Nobel. Não foi por causa da relatividade, mas sim do efeito fotoelétrico. E ele fez esse experimento. Então, o experimento ele identificou o seguinte, que uma luz incidente numa placa de metal, né, acaba arrancando elétrons desse metal. Então, o que ele fez? Ele colocava luz numa placa de metal e aí essa placa emitia elétrons, né? Então, isso daqui é a base de um sistema fotovoltaico, sabe? Então, fotovoltaico, a gente considera um efeito fotoelétrico, ou seja, a radiação solar bate na placa, uma placa de silício, né, geralmente, e quando essa luz, esse fóton, né, bate nessa placa, arranca um elétron. E elétrons passando no mesmo sentido, a gente chama de corrente elétrica. Então, a luz gera corrente elétrica. Né? Então, por isso que surge a energia fotovoltaica. Então, vem desse efeito fotoelétrico aí. Ok? Tem uma simulação do FET sobre isso. Vamos lá ver? Então, vamos lá, gente, ver como é essa simulação aqui no FET. Então, aqui está a minha luz, e aqui eu tenho o material. Então, ele inicia com o sódio, né? Então, eu vou aumentar a intensidade dessa luz. Então, uma luz muito intensa. Então, quando essa luz bate nesse material de sódio, consegue retirar elétrons, né? Então, posso colocar, por exemplo, uma tensão aqui para poder acelerar esse processo. E eu posso mudar a radiação, né? Então, no caso aqui, eu estou mostrando uma roxinha de 400 nanômetros. Pode ser uma ultravioleta. E aqui mostra a intensidade da corrente, tá vendo? Então, quanto mais energética esse raio, né, essa luz aqui, mais elétrons eu arranco. E o contrário também é verdadeiro, né? O vermelho, né, que tem uma frequência menor, ele arranca quase nada. Beleza. E dá para mostrar meu gráfico de corrente pela bateria, pela luz, os elétrons. E olha que bonitinho, eu consigo mudar para fótons. Ao invés de colocar como uma luz, né? Com os fótons assim. E aí eu posso mudar meu material também, né? E ver se vai ter corrente ou não. Por exemplo, com zinco, nesse tipo de radiação não ter, vou colocar um ultravioleta mais intenso. O copper, que é cobre, né? Então, com ultravioleta eu consigo uma corrente. Vamos ver aqui se a gente consegue com a cor roxinha. Já não consegue mais. Já não tem. Ok, vamos ver a platina, que é a platina, né? Vamos ver com a ultravioleta, que é mais intenso. Ah, consegue. Pouquinho, beleza. Cálcio, e aí a gente pode ir mudando, tá bom? E a gente pode alterar isso aqui também, né? E mostrar esses gráficos. A gente pode colocar só os mais energéticos também, que vem poucos. Mas é isso. Depois você dá uma mexidinha aqui pra você brincar. Mas legal, né? A gente vê como isso funciona. Depois você volta aqui. Esse experimento do Young, ou o experimento da dupla fenda, é um experimento muito importante que mostra a dualidade da luz, ou seja, a luz ora se comporta como onda e ora se comporta como partícula, ou seja, há uma dualidade. Então, assim, a gente tinha uma briga aí entre alguns pesquisadores para mostrar se a luz era onda ou se ela era partícula, mas ela se comporta das duas formas, em situações diferentes. Tem um vídeo muito bonitinho sobre isso, que eu vou postar o link para vocês, que mostra esse experimento e explica ele legal. Então eu vou colocar um GIF aqui que eu vou explicar para vocês rapidamente. Então o que é esse experimento? Então a gente vai emitir partículas, né, geralmente elétrons, e no início eu coloco uma fenda, né? Ou seja, os elétrons passam por uma fenda assim, uma fenda, ou seja, um buraquinho só para ela passar. Ela passa e a gente vê qual que é o padrão no aparato, ou seja, depois dessa emissão de partículas.
E a gente faz com uma fenda e com dupla fenda. Então a gente faz isso primeiro com partículas, depois com ondas, e depois a gente faz com a luz, para ver como ela se comporta, ou com partícula ou como onda, tá bom? Então o experimento é basicamente isso. Então, basicamente, quando eu jogo partículas no aparato, eu vejo definido, assim, onde estão as fendas. Quando eu jogo uma onda, acontece uma difração. E aí eu consigo ter padrões de interferências construtivas e destrutivas. Quando eu jogo um objeto quântico, o que acontece? Ele se comporta, vamos ver, está formando aqui, ó. Ele faz um padrão como se fosse de onda, tá vendo? Só que quando eu adiciono um observador, eu consigo ver que ele se comporta como partícula, o mesmo padrão de partícula. Então, o que acontece é que o objeto quântico, quando eu faço experimento sem nenhum medidor, sem observador, ele se comporta como partícula. E quando tem observador, ele se comporta como onda. Então, o observador altera a forma, o comportamento mesmo desse experimento. Assim. E esse observador é um sensor, na verdade, que consegue identificar, por exemplo, que ele, na verdade, o objetivo dele é identificar por qual fenda que essa partícula passou. Hora de relatividade. Então, a relatividade foi uma teoria proposta por Einstein. Então, ele foi dividido em duas partes. A primeira é a relatividade restrita ou relatividade especial. E ela tem dois postulados. A primeira as leis da física são as mesmas para todos os observadores em qualquer sistema referencial, ou seja, um referencial acelerado ou não, as leis da física têm que funcionar. E o segundo postulado, que é muito importante, é a constância da velocidade da luz, ou seja, a velocidade da luz no vácuo tem sempre o mesmo valor para todos os observadores, independente do movimento ou de sua fonte. Então, o valor da velocidade da luz no vácuo tem sempre um valor constante, que é o valor C, aproximadamente, né, 3 × 10⁸, e ele jamais, assim, pode ser superado. Esse é o maior valor que pode existir, tá bom? E esse valor da velocidade depende do observador. Então, por exemplo, quando vamos pensar com velocidades menores. Então, eu tenho um carro andando a 30 por hora. E aí eu tenho outro carro vindo no sentido oposto a 10 por hora. Então, a velocidade relativa entre eles é de 20 por hora. Eu faço uma relação, né, entre essas duas velocidades. Com a velocidade da luz não dá. Então, se eu tenho... se eu estou num trem que está caminhando a 100 km por hora, e aí lá dentro eu pego um laser, que tem uma velocidade da luz, né? E clico a velocidade da luz, juntando com a do trem, vai ser sempre C. Não vai ser C mais velocidade do trem, não, vai ser sempre C. E o contrário também é verdadeiro. Então, assim, não posso aumentar ou diminuir essa velocidade da luz no vácuo jamais. Ele tem sempre o mesmo valor, o valor constante, tá bom? E a outra parte da relatividade é a relatividade geral, que aí, nessa relatividade geral, a gente explica fenômenos que ocorrem com referenciais não inerciais, ou seja, referenciais acelerados. E aí, gente, tem muitas consequências interessantes e diferentes do senso comum, assim. Por isso que a relatividade é tão diferente e isso justifica uma parte da dificuldade da gente compreender ela, assim. Por isso que a gente considera o Einstein tão brilhante, porque ele pensou isso. Ele fez a matemática toda da relatividade, que é muito robusta, mas ele chegou nessas conclusões da relatividade geral, que é muito difícil da gente conseguir entender, e como ele chegou nessas conclusões assim, meio que sozinho, né? Então, por isso que a gente considera ele tão brilhante. E, só um parênteses, uma coisa ruim, é que ele não foi premiado pelo Prêmio Nobel, né? Não foi laureado por causa da relatividade, né? Porque na época tiveram controvérsias, assim, muita gente não concordava, tinha dúvidas. E como o Einstein apresentou isso apenas teoricamente, a gente não tinha ainda uma tecnologia para poder comprovar essas coisas, ficou meio na dúvida, mas depois a gente aceitou, assim,
hoje é uma das bases mesmo de toda a física moderna. A gente hoje conseguiu comprovar isso bastante. Por exemplo, um exemplo da utilização da relatividade é o GPS. Então, olha só, o GPS do nosso celular, ou seja, é a localização, né? Ele nos entrega a nossa localização. Então, como que ela é feita? A gente capta sinais de 3 sensores, né? É sempre uma triangulação de 3 sensores que estão orbitando na Terra, né? E aí, essa radiação para ir e voltar, se a gente não considerar a relatividade, a gente não consegue fazer. Como é uma distância muito grande e essa radiação viaja com a velocidade da luz, aí sim se aplica na relatividade geral, ou seja, a gente precisa fazer o ajuste desse tempo, né, que a radiação demora para ir até o meu sensor e voltar. Eu tenho que fazer esse ajuste relativístico. Se eu não fizer, eu não consigo, dar errado. Assim. Então, hoje, todo mundo utiliza na prática a relatividade, porque a gente utiliza o GPS, né? Então, não é uma tecnologia que é utilizada e só foi possível com o ajuste da relatividade que Einstein propôs. E tem muitas outras coisas que a gente conseguiu comprovar com o tempo e tem outras que a gente ainda precisa comprovar, assim, nós estamos no processo. E a principal ideia dessa teoria é que uma quantidade de massa encurva o espaço-tempo. Ou seja, o Einstein considera o espaço-tempo uma variável, sabe? Ou seja, isso pode modificar. E a massa altera isso, encurva esse espaço, né? E aí, isso, de certa forma, explica os fenômenos da gravidade. Então, assim, aí se deu uma outra visão para a gravidade, assim, diferente do que a gente estuda na gravitação universal. Assim, mais aprofundado, na verdade, né? E aí, para explicar isso, a relatividade geral, ele criou um desafio, né, mental, assim, que é esse daqui. Então, qual é a ideia? Então, eu tenho irmãos gêmeos, né, que, né, têm a mesma idade, claro. Eles estão no planeta Terra, e aí um deles pega um foguete. Então, aqui eles têm a mesma idade, tudo igual. Um pega o foguete. E aí, nesse foguete, acontecem duas coisas interessantes. Quando ele acelera, né, para poder sair da Terra, quando ele dá a volta onde ele está para poder voltar, acontecem momentos onde aconteceu acelerações, né? E ele, em algum desses momentos, ele viajou com a velocidade próxima da luz. Né? Não dá para viajar exatamente com a velocidade da luz, mas velocidades próximas, tipo 90% da velocidade da luz. E aí, quando ele chegou aqui, o que aconteceu? Quem ficou na Terra ficou velho, muito velho. E o que estava no foguete voltou novo. Ou seja, aconteceu uma coisa interessante aqui. O que aconteceu? O que aconteceu é que, como o irmão que estava no foguete viajou a velocidades próximas da luz, o tempo passou para ele diferente. Então, sabe esse esquema que a gente fala assim, pra mim passou 5 minutos. 5 minutos é igual para mim, é igual para quem tá na China, é igual para quem tá no Japão e tal. Isso funciona bem, o tempo é igual para todo mundo quando eu tenho velocidades baixas. Se algum de nós tivesse a velocidade próxima da luz, esse tempo passa diferente, né? Então, esse tempo passa mais lento quando você está próximo da velocidade da luz. Então, o que aconteceu? Se ele viajar, né, com velocidade, tipo, 90% da velocidade da luz, em um ano, o corpo dele, o tempo, né, passa para ele metade, assim. Enquanto quem está na Terra dura um ano de espera, quem está viajando, ele viajou 6 meses só. Tipo assim. Então, por isso que ele volta mais novo, porque ele estava 6 meses mais novo. Então, se eu contar isso para 10 anos, é tipo metade do tempo. Ao invés dele ter envelhecido 10 anos, ele envelheceu 5. Então, isso aí é um paradoxo, que chama paradoxo dos gêmeos, que Einstein usou para poder exemplificar um pouco a relatividade geral. Então, assim, na prática, não dá para fazer isso, porque tem algumas limitações. Então, tipo assim, uma das limitações é que o nosso corpo
não consegue viajar a velocidade muito próximas da luz, né? Então, assim, a gente consegue ouvir que é tipo 0,5, né? Meio velocidade da luz, mas que com essa velocidade a gente não consegue ver o envelhecimento tão relevante, assim, né? A NASA tentou fazer isso. Ela colocou 2 irmãos gêmeos, né? Um na nave e o outro aqui, mas assim, não dá pra ver uma diferença tão grande do envelhecimento deles. E o experimento foi inconclusivo. Agora, um filme super legal que fala sobre isso é o Interestelar, sabe? Porque eles estão numa nave, e aí para eles irem no planeta, eles sabem que eles vão ter que desacelerar, né? E alcançar velocidades próximas da luz. E aí o tempo para eles vai passar diferente. E aí, quando eles chegarem na Terra, todas as pessoas que eles conhecem vão estar mortas, porque passou muito tempo, né? Então, no Interestelar, uma das coisas que a gente consegue ver é essa parte da diferença do tempo, assim, entre o tempo relativístico.